Olá, começa agora mais uma edição do Brasília de Perto e hoje nós vamos tratar de um assunto bastante complicado aqui no Distrito Federal, o lixo. Nosso estúdio móvel está parado no Núcleo de Limpeza Sul, em frente à estação de tratamento do Serviço de Limpeza Urbana. Conosco, o diretor técnico do SLU, Paulo Celso Reis. Muito obrigada pela presença, Paulo. Obrigado a vocês pela oportunidade de fazer essa interlocução com a sociedade, né? Para começar esse nosso bate-papo, a gente vai assistir uma reportagem que traça um pequeno panorama do lixo em Brasília. Vamos ver. O DF produz quase 3 mil toneladas de lixo por dia. Só nos primeiros 3 meses deste ano, foram gastos mais de 61 milhões de reais com serviços básicos de limpeza. Mas o desafio está na destinação dos resíduos. O maior lixão da América Latina está proibido de existir desde o ano passado. E mesmo assim, segue funcionando. Nós hoje, os catadores, temos medo de não ter onde trabalhar amanhã. Fechar o lixão e nós não temos para onde ir. Muitas pessoas não têm formação acadêmica, né? Aí para muitos é uma opção. É o ganha-pão. Estão retirando o pessoal do lixão com essas propostas de serviço, que dão um serviço hoje por 6 meses, daí 6 meses você está desempregado. E essas pessoas, já tem gente ficando desempregada. Pois é, diretor, são 11 milhões já em multa por esse lixão estar funcionando. Quando, de fato, nós vamos encerrar o funcionamento desse lixão e para onde irão esses resíduos? A proposta que tem, o aterro sanitário já foi retomado as obras agora esse ano, elas tinham sido paralisadas no final do ano passado, foram retomadas agora no mês de julho. Existe uma perspectiva no primeiro semestre do ano que vem, o aterro sanitário, que fica ali entre Samambaia e Ceilândia, estar pronto, operacional. E a gente está negociando com os catadores a construção de galpões, né, de edificações adequadas para eles poderem prestar esse serviço. Então são duas questões, é construir os prédios para os catadores, são edificações que dão um mínimo de dignidade, é um piso, um teto, banheiro, vestiário, refeitório, e você ter também a contratação dessas cooperativas para prestar o serviço ao SLU. É um serviço público previsto em lei. Então, com o aterro funcionando no primeiro semestre do ano que vem, o lixão finalmente deixa de funcionar. A gente tem um grupo de trabalho que o governador criou que é para encerrar as atividades regulares, né? Aquela área vai ter que ficar pelo menos uns 30 anos fazendo uma recuperação ambiental daquela área, depende da tecnologia que for adotada. Essa recuperação ela pode ser feita em paralelo a algumas ações, como por exemplo a reciclagem de resíduos da construção civil pode ser feita lá dentro, a questão do transbordo de caminhões menores para caminhões maiores, para gastar menos viagens e menos diesel até o aterro sanitário também pode ser feito lá, mas esse projeto ainda não está finalizado. A gente tem que primeiro viabilizar encerrar o aterramento de resíduos lá. Do conjunto de 5 licitações, 3 já estão em andamento e 2 vão ser lançadas no próximo mês. Então nós temos esse prazo de primeiro semestre do ano que vem, ele está operacional. Do centro de triagem são licitações também separadas, né? Essas edificações. A gente está com a proposta de também no primeiro semestre do ano que vem, está com pelo menos 3 já prontos e até o final do ano que vem 7, né? 7 disponíveis para os catadores. Bom, apesar das péssimas condições de trabalho, o lixão garante o sustento de 2.632 catadores, segundo a associação, né? Mas ainda tem pessoas que sofrem com a sujeira vizinha ali. Vamos conferir na reportagem. Quando acorda, só respira poeira, é fumaça, é tudo. Quando chove, alaga tudo ali daquele churungo velho e a caatinga. Porque nós moramos aqui, bem dizer, dentro do lixão. E aí, diretor, para essa população aí que fica na vizinhança do lixão, o governo tem algum tipo de planejamento, de orientação? Hoje o grande problema não é só o odor, você tem ali em torno de 1.000 viagens de caminhão por dia. São 1.000 caminhões passando pela cidade, levantando na época de seca poeira e na época de chuva lama. Então com a transferência para o aterro sanitário, você reduz bastante essa quantidade de caminhões que vão para lá. Pelo menos 300 dos caminhões que são prestadores de serviço do SLU vão para o aterro sanitário, não vão mais para o lixão. Então a gente vai ter essa mudança dessa logística de operação com a entrada de operação do aterro sanitário e com o centro de triagem também, vai minimizar muito o trânsito lá dentro. Mas as questões de odor e tal vai demorar, como eu falei aqui, 30 anos para você fazer a recuperação daquela área. Agora nós vamos falar de coleta seletiva. A coleta seletiva ela funciona em 26 das 31 regiões administrativas. 5 regiões estão excluídas do programa de separação de lixo: São Sebastião, Paranoá, Itapuã, Fecal e Planaltina. De acordo com o relatório do próprio SLU, apenas 6% dos resíduos são coletados seletivamente e, desse total, 3,5% são reciclados. Vamos conferir. O governo, na implantação das coletas, ele esqueceu a parte principal, que é conscientizar as pessoas
conscientizar que é através da reciclagem que a gente vai evitar lixões, poluição de rios. As pessoas juntam o material, às vezes até separam corretamente, mas chega o caminhão, junta tudo num caminhão, faz uma bagunça, manda para as cooperativas. As cooperativas elas têm que selecionar o material, aí o material já vem poluído, porque vem tudo junto, ele já vem automaticamente sujo, chega para a gente aqui, a gente é obrigado a dar desconto no material e o material vai numa classificação menor. Diretor, por que a coleta seletiva aqui no DF tem tanta dificuldade de ser eficiente? Esse foi um erro de projeto, né? Então a coleta seletiva ela foi iniciada na década de 90 e era uma coisa menor, né? Era uma ação, um serviço prestado à população em apenas, começou com uma região administrativa, foi aumentando, chegou a 5. E no ano passado, em janeiro do ano passado, se propôs expandir para todo o DF, né? Então se expandiu o serviço, se ofertou o serviço à população e se esqueceu que a coleta seletiva, como o próprio cidadão falou, o maior protagonista é a população. Então não adianta você colocar um serviço à disposição da população e não ter toda uma movimentação de educação ambiental para essa população ser partícipe, né, ser protagonista desse processo. Falta campanha, a gente está mudando isso, né? Tem as questões contratuais, a gente não pode fazer isso sem um contrato. Então a SLU está fazendo um novo planejamento de mudar a coleta seletiva para poder atender de forma mais adequada e mais eficiente. Ela é muito ineficiente do ponto de vista técnico, né, de engenharia, ela é ineficiente. E além disso a população participa de forma muito tímida, não faz a separação adequada, não confia muito no sistema. Então tem que ter uma educação ambiental massiva mesmo. Existe algum parâmetro internacional? Você tem os parâmetros no Brasil. A maioria das cidades brasileiras está na faixa de 3%. O que acontece é que hoje a gente está pegando os dados, estamos fazendo isso aí próximo à forma de coletar dados internacional. Se formos pegar os resíduos que são tirados na compostagem, que é uma forma de reciclagem de matéria orgânica, a gente já chega quase a 10%. Então Brasília, ela sempre foi exemplo na compostagem para o Brasil inteiro. E nos restos não é muito exemplo, né? Nós temos um lixão há 50 anos funcionando e nós temos a coleta seletiva com baixa eficiência e baixa participação popular. Então é necessário você melhorar a eficiência do sistema, isso é mudança do projeto mesmo, da contratação, e melhorar a participação com educação ambiental massiva. Para aumentar esses 3,5%, para quanto, em quanto tempo? Sim, nós estamos terminando o planejamento agora no final desse ano, porque é quando vencem os contratos, para nos próximos contratos de coleta seletiva já está prevista essa incorporação do serviço de educação ambiental com as próprias empresas e o SLU ajudando, a Secretaria de Educação participando disso com a população, mas tem que ter meios, né? Você não consegue fazer educação ambiental com uma peça de teatro numa escola, são 3 milhões de pessoas para você atingir. Então tem que ter mídia eletrônica, tem que ir na televisão, tem que ir no rádio, tem que ir no jornal. Você tem que ter um acesso em todos os meios, né, que você tem de mídia hoje em dia para poder realmente conseguir trazer a população. Em relação à triagem de materiais, que é o que se faz, né, separar os materiais, tem parâmetros de 3%, como eu falei, mas de eficiência da coleta seletiva, cidades como Curitiba e Porto Alegre, que tem um processo há mais de 20 anos, já estão chegando a quase 18%, 20% de retirada do material. O aproveitamento é outro índice, tá? Mas a retirada do material para fazer a triagem já chega a 18%. E a gente está mirando mais ou menos aí. A proposta, a meta inicial era chegar a 10% para depois propor chegar a 15%. A gente não chegou nem nos 10%, estamos nos 5% ainda, né? Diretor, enquanto isso, muitas famílias aqui em Brasília fazem a sua coleta seletiva em casa, mas como o senhor disse agora há pouco, elas não se sentem estimuladas a continuar fazendo isso porque o governo não faz a parte dele. Vamos ver uma reportagem. Bom, desde sempre a gente procurou separar o lixo por uma questão de orientação. Está ali fora o lixo orgânico e o lixo seco, reciclável. São 4 horas da tarde e ainda não foi recolhido. Isso aqui foi deixado pelo GDF, anotado segunda e quintas-feiras no período da manhã. A melhor maneira de ensinar é dando exemplo, né? Pois é, essa questão da confiança, né? A população não tem confiança. Por que a coleta seletiva, os caminhões não estão cumprindo os horários? O SLU era uma instituição que até 2002 realizava com os seus próprios funcionários, servidores públicos, esse serviço. E a partir de 2002 começou a terceirização dos serviços. E essa relação com a contratada, são empresas contratadas que fazem esse serviço para o SLU, ela não é uma relação que ainda está muito estabelecida. O SLU ainda não entendeu que ele deixou de ser uma empresa prestadora de serviço para uma gestora de contratos. A gente lançou um programa chamado De Olho na Coleta, em várias regiões administrativas, para nos ajudar a fiscalizar essas empresas para que elas cumpram os horários. A gente tem formas de multar, de fazer várias glosas nos contratos para garantir que as empresas que estão contratadas prestem o serviço como foi contratado.
Esse ano temos multas na coleta, na varrição, na própria operação do lixão, tem multas para as empresas. Hoje Brasília presta o serviço com um custo superior à média nacional. A média nacional é em torno de R$100 por habitante, né, por ano, e em Brasília é R$150. Então, se nós tivéssemos um serviço muito melhor que o restante do país, teria sentido esse aumento de custo, mas não temos. Muito obrigada, diretor, pela presença. Continue nos acompanhando, mas hoje terminamos por aqui. Obrigado, diretor. Obrigado a você que nos acompanhou. Você já sabe, continue conosco nas redes sociais e, claro, pelo portal Fato Online. Até a próxima segunda. Tchau.